Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu vou trazer aqui uma notícia que saiu no ACI Digital, né, um site católico, um site muito bom. Tá? Se você não conhece, procure, né, pesquise na internet o ACI Digital, tem bons conteúdos sobre a nossa fé católica. E recentemente teve uma reunião de cardeais e bispos numa organização promovida por maçons lá em Milão, tá? Aqui, segundo as informações, cardeais e bispos participam de evento organizado por maçons, tá? E uma espécie de tentar uma aproximação da Igreja Católica com a maçonaria. Lembrando que ano passado o Papa Francisco, o Vaticano, reafirmou novamente que é incompatível a Igreja Católica com a maçonaria. Tá? Você não pode ser católico e maçom, tá? É um pecado mortal. Tá? E depois, no fim desse vídeo, eu falo um pouco sobre isso. Tá? Na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, aconteceu em Milão, na Itália, o evento A Igreja Católica e a Maçonaria. Encontro organizado por maçons, no qual participaram o cardeal Francesco Coco Palmero, presidente emérito do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, o arcebispo de Milão, Dom Mário De Pini, e Dom Francisco Stagliano, presidente da Pontifícia Academia de Teologia, Stefano Bisi, grão-mestre do Grande Oriente Italiano, esse aí já é da maçonaria, o grão-mestre, a loja maçônica mais antiga da Itália também esteve presente. O encontro realizado na sede da Fundação Cultural Ambrosianum visava estabelecer um diálogo direto entre maçonaria e Igreja Católica. Segundo os organizadores, seria um encontro que poderia ser definido como histórico e no qual será abordado a secular e complexa relação entre a Igreja Católica e a maçonaria. E aqui, né, para eu não ler todo o texto, mas eu vou deixar aqui o link no comentário, também na descrição, que fala sobre, que segundo os maçons, falando sobre o misticismo, as coisas que envolvem os mistérios da maçonaria, muitas críticas, muitas pessoas associando, né, ao mal, e a Igreja Católica não permite que seus membros sejam maçons, né, e esse motivo do diálogo, né, com aqueles diálogos que a gente sabe, de tentar aproximar a Igreja Católica e tentar, quem sabe, mudar de ideia a respeito disso, tá? E aqui fala sobre a Igreja Católica, né? O Código de Direito Canônico estabelece no artigo 1374 que quem der o nome a uma associação que maquine contra a Igreja seja punido com pena justa. Quem promove ou dirigir tal associação será punido como interdito. Tá? Então, e também é pecado mortal. Eles comentaram também sobre, tem um livro, né, um livro sobre como o cardeal Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, né, interagindo a respeito disso. Ainda, eles ainda permanece a mesma coisa, a mesma ideia sobre a igreja, tá? Só que o que eles falam aqui, uma coisa muito interessante que aconteceu aqui, que eles fizeram uma reunião a portas fechadas. Foi um evento não para um público, mas foi entre eles, as portas fechadas. E o que diz o bispo aqui, um bispo católico, né? Informou Dom Francisco Stagliano, presidente da Pontifícia Academia de Teologia. Também se mostrou a favor deste diálogo, em nome da misericórdia. Segundo o jornal italiano, Stagliano disse que não está interessado pela doutrina, mas pelo acontecimento cristão que definiu com a manifestação em Jesus Cristo de Deus, que é amor, só e sempre amor. Né? Depois eu coloco na íntegra para vocês essa questão. A maçonaria sempre foi inimiga da Igreja Católica, em primeiro lugar. Né? Por quê? Porque a maçonaria ela é uma associação, ela é uma sociedade secreta que, na sua ideologia, na sua filosofia, prevê uma evolução da humanidade onde não existirá
mais a religião, tá? É simples assim, é algo que eles fazem. O esoterismo, o misticismo, o ocultismo, luta contra a fé, contra a religião. Tá? Eles querem um diálogo para que mais pessoas aceitem e descubram a verdade, né, sobre algumas coisas. E é muito perigoso. Eu sei que tem a questão da misericórdia, muitas pessoas veem num lado misericordioso para você tentar convencer o outro, né? Você evangelizar, mostrar Jesus para o maçom, mostrar Jesus para que pode acontecer da conversão, mas nos tempos atuais do diálogo, onde não existe a conversão, é apenas um diálogo, como tem acontecido, muitas religiões têm vindo a encontro da Igreja Católica, não para se converterem a ela, mas para mostrar a sua religião. Teve reunião da Igreja Anglicana, né? Tem reunião de outras seitas, outras coisas, outra fé, muçulmanos, assim por diante, mas não para ter um diálogo onde a Igreja Católica vai mostrar a sua fé e vai trazer aquela proposta, a proposta de conversão, a proposta de vir à Igreja Católica, né? Que é a proposta para quem quer visitar a Igreja Católica. O católico tem que falar sobre a Igreja Católica, sobre a fé católica. E muitas vezes hoje nós vemos um ecumenismo onde todos são bem-vindos, mas não são assim convidados à conversão. Isso é muito perigoso, porque nós não estamos mais pregando a conversão, mas eles, as outras crenças, querem que você seja que nem eles. E a crença maçônica, tá? É uma sociedade secreta. Nunca entrei assim para a sociedade, mas eu já, num passado não tão distante, eu já conheci pessoas da maçonaria, já entrei em loja maçônica, Rosa Cruz, né, espiritismo, né, eu já fiz, eu tinha dúvidas, eu já entrei nessas coisas. Eu queria ser maçom lá no passado, né, me fascinava alguns assuntos, algumas coisas, e eles é o assunto da liberdade, né? A liberdade da filosofia, a liberdade, não existe a religião te prende. Tal. E o intuito das sociedades secretas, como a maçonaria, que ela não é algo pequeno, é algo que está por trás dos governos mundiais, eles estão por trás de grandes acontecimentos da história humana, inclusive a independência do Brasil, é a evolução do ser humano, a evolução do ser humano, o fim da religião, o fim da crença. Eles não creem em Jesus, creem num ser criador, que nós somos os próprios deuses, nós podemos fazer as coisas. E tem rituais, eu já fui em outras sociedades que eles chamam de paramaçônicas, que mostram algumas coisas, poderes da mente, poder que você se autocura, e assim por diante. Coisas nesse sentido de que você é seu próprio Deus, você não precisa de uma religião, você não precisa de Deus, você precisa se libertar espiritualmente, né? Em algumas sociedades, porque é algo que é um leque de coisas, vai abrir seu terceiro olho, você vai ter poder, você vai ter isso e aquilo, e você será seu próprio Deus. Resumindo, é isso. Eu sei que muitos que podem, porventura, ser maçons, que vão aqui me assistir, ou me criticar, ou pessoas que vêm me criticar por alguma coisa, a Igreja Católica e a maçonaria são incompatíveis. Tá? No passado, a maçonaria queria destruir a Igreja Católica pela espada, não pela ideologia. Hoje, tudo é ideologia. Hoje, tudo é nas ideias. Né? E a Igreja Católica ela está enfraquecendo aqui, nas ideias. Está abrindo as portas para tudo. Não é que nem Jesus. Jesus ele conversava com todo tipo de gente. É uma caridade, você pode conversar com todo mundo, mas promovendo a conversão. Jesus não se juntava com as pessoas para você ter curiosidade, você promover, você dá um basta. A Igreja Católica não aceita e é isso. E por enquanto, é claro, a Igreja Católica mantém sua posição. A Igreja Católica não mudou sua posição. O Papa Francisco não mudou a posição. O Vaticano não mudou a posição referente à maçonaria.
tá? É proibido, é pecado mortal, porque vai de contra a sua fé. Eles são contra a fé católica, são contra ao cristianismo, tá? Eles não creem em Jesus. É algo assim muito profundo, eu não vou aqui me adentrar muito, até porque na plataforma já, talvez, por eles terem um poder por trás aí dos bastidores, na internet é meio difícil falar sobre eles, tá? Antigamente se podia falar mais, mas hoje existe aí um bloqueio. Mas eles estão por trás de muita coisa, tá? Estão por trás de muita coisa. E o plano é ideológico para as pessoas deixarem. Eles estão em toda parte, de uma maneira subliminar. As ideologias maçônicas, né, eles não precisam nem se mostrar. As ideologias maçônicas já estão em muitas religiões. Já está até dentro da Igreja Católica em algumas pregações católicas de algumas pessoas católicas, alguns pregadores, alguns padres, bispos, e muitas vezes eles não têm nem conhecimento que é uma ideologia maçônica. Igreja protestante nem se fala. Tá? A igreja protestante, os pastores, muitos deles, principalmente esses mais famosos, também promovem a ideologia maçônica. Poder do pensamento positivo, que se disfarça de fé, que na verdade, eu quero, eu posso, eu consigo. Tá? O poder da mente, o poder do pensamento positivo, que não é a fé católica, não é cristianismo, você confia em Jesus. Jesus, se Ele quiser, se for da vontade de Deus, eu terei tal coisa, acontecerá tal coisa, eu conseguirei meu emprego, eu conseguirei a saúde, mas se for da vontade de Deus, mas não da minha vontade, eu não sou Deus. Tá? Eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus, batizado. Né? Então, tem diferença. Então, o protestantismo, eles não têm esse cuidado. Quem vai ao protestantismo não sabe. Eles pensam que não, e vão me criticar e não vão entender, mas a maçonaria, a ideologia maçônica está por trás do protestantismo. Tá? E dentro do cristianismo. Okay? É algo muito complexo, muito profundo, né, essa questão, mas é incompatível. E eles são inimigos mortais da Igreja Católica. Então, é algo assim que o católico tem que ter distância dessas coisas, dessas situações. Amém? Então, é isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.